Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber essa pessoa que é um cara que eu admiro bastante, um parceiro de negócios, e ele que é uma das principais referências do nosso segmento imobiliário, referência nacional, conhecido nacionalmente. E ele é diretor de incorporações e sócio da Mitro Construtora e Incorporadora, empresa sediada em Goiânia, e é especializada em segmento popular de habitação e no médio padrão. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e é pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Produz conteúdo sobre incorporações imobiliárias e mercado imobiliário para o canal O Incorporador, acredito que vocês já saibam de quem eu estou falando, que conta com mais de 100 mil seguidores nichados e é editor da newsletter Incorpora News, professor no curso de incorporações imobiliárias financiadas e é um entusiasta do mercado imobiliário. E agora também se torna mentor do Incorpora Pro, que a gente tem o prazer de fazer juntos aí esse projeto de mentoria. Seja muito bem-vindo, meu amigo Caio Lobo. Valeu, brigadão, mano, é um prazer vir falar aqui de mercado imobiliário, falar de incorporação imobiliária. Até interessante, eu e o Manuel, a gente se conheceu já deve ter mais de 10 anos, Mais de 10 anos, mais de 10 na anos. pós-graduação, e de lá para cá a gente traçou essa carreira aí nas incorporações imobiliárias. Nós dois temos essa bagagem aí de mais técnica, de ser engenheiro, viemos de obra e fomos parar nas incorporações em si. Então eu acho muito bacana a gente estar aqui discutindo, trazendo o que a gente vê no dia a dia do mercado, né? Sem essa visão, digamos assim, tão fantasiosa do nosso mercado, tão lúdica. Mais realista. Mais né? realista. Falou, o que é o mercado imobiliário, o que são as incorporações imobiliárias na prática, no que acontece mesmo. Então muito legal a gente estar aqui podendo bater esse papo. Bacana, bacana. Muito obrigado, Caio. E aqui a ideia é a gente falar sobre futuro e tendências da incorporação imobiliária no Brasil. Eu acho que o Caio já é uma figura conhecida e muito provavelmente da maioria, se não todos os nossos ouvintes aqui do canal. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história dele, tem uma série de conteúdos no canal dele, em vários podcasts que ele já passou, mas aqui a gente vai pular um pouco essa etapa, Caio, porque eu queria falar um pouco mais sobre atualidade e futuro com você, né? Então, para a gente começar, a pessoa resolveu incorporar, né? A gente fala muito sobre profissionais que saem da construção e se direcionam para a incorporação. Resolvi incorporar, e agora? Isso é uma resolução muito importante na vida da pessoa, porque resolver incorporar, eu falo que no nosso segmento a gente trabalha com uma exposição financeira maior, a gente precisa ter uma alavancagem maior, então a gente acaba correndo um pouco mais de risco no sentido de volume de dinheiro. E a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente tem experiência, menos risco a gente corre. Então quando você me fala assim, uma pessoa que vai entrar, o que ela tem que buscar? Conhecimento e experiência. Então, você teve uma bagagem executiva, eu tenho uma bagagem na minha empresa, mas mesmo assim a gente continua estudando. Por que a gente continua estudando mesmo sabendo? Porque quanto mais a gente está ali sabendo, quanto mais a gente consegue, como se diz, absorver coisas novas, experiências que a gente não passou, mas que outros passaram, acaba que a gente tem a oportunidade de errar menos. Eu acho que o grande jogada da incorporação imobiliária é errar menos, é lançar o produto certo, é metrificar certo a questão de custo, metrificar certo a questão de valor de venda. Então, quando você consegue atuar em várias frentes, geralmente os empreendimentos e a própria incorporadora, ela tem sucesso. Então, meu conselho para quem está começando é falar, cara, vocês não aprenderam nada na faculdade, porque a incorporação imobiliária não é ensinada na faculdade. Se você não teve uma experiência numa incorporadora, provavelmente você sabe muito pouco do real ali, do que é o trabalho daquilo ali. Vê um prédio formando, nossa, olha que legal, o prédio saindo, mas até chegar ali foi um trabalho gigantesco. Então, para quem está entrando, ter essa visão. Falei, cara, é uma jornada, é um trabalho de longo prazo. A gente não está aqui trabalhando com startup que vai estourar de uma vez, ela precisa de uma maturação. Então, todo mundo que for entrar, eu gosto particularmente, eu sou entusiasta desse mercado, eu gosto muito de atuar. Então, para mim é muito satisfatório atuar, mas eu tenho certeza dessa jornada de longo prazo.
Eu sei que eu não vou ter uma incorporadora do tamanho da Cirela com 10, 15 anos. Eles demoraram 40, 50 anos. Não dá para ter uma MRV com 10, 15 anos. Então você tem que entender, cara, é uma jornada, é longo prazo e vão ter muitas variáveis que quanto mais você conhece, mais você vai conseguir mitigar risco, né? E é até interessante você tocar nesse ponto, porque eu já debati muito sobre isso, já falei sobre isso com algumas pessoas também, que é justamente essa visão do tempo necessário para o nosso segmento, né? Assim, o nosso segmento é corrida de longa distância, né? Maratona, é triatlon, é até mais triatlon que Ultraman. maratona, Ultraman, né? Porque você tem que saber de várias frentes diferentes e sustentar toda essa jornada. E isso na carreira profissional, principalmente hoje em dia com muitos profissionais que querem as coisas muito rápido, querem resultados muito rápidos, acaba interferindo muito porque assim, por exemplo, você pega mercado financeiro. Ah, beleza. Dificilmente uma pessoa que acabou de entrar no mercado financeiro vai ter, né, alguma forma de atuação e entrega de resultado superior a quem já está há 5, 10 anos no mercado. Mas é um mercado que uma pessoa que está há 2 anos, muitas vezes pela capacidade intelectual dela, analítica e tudo, ela consegue superar, né, um profissional que está há 10 anos no setor. Agora, o mercado de incorporação, o mercado imobiliário, ele acaba barrando um pouco isso, porque tem toda uma questão da jornada, né? Do ciclo do nosso negócio, que uma pessoa com 2 anos, ela não conseguiu nem vivenciar um Não, ciclo ela inteiro nem de lançou um empreendimento. Então, o que que acontece? A Mal gente comprou o terreno, tá aprovando o projeto, né? Exatamente, a gente trabalha com prazo que às vezes você vai demorar 12 meses para aprovar um projeto, você vai demorar às vezes 4, 5 anos para entregar uma obra. Então, quando você vê ali, um empreendimento vai te gerar um ciclo de 5, 6 anos. Então, você fala assim, cara, em 10 anos, o que que eu fiz? Eu mal e mal eu rodei 2 ciclos. Assim, a empresa ela ainda está no processo de tração. Então, eu acho importante para essa turma mais nova que quer, digamos assim, vou começar e vou estourar ano que vem. Falei, cara, esse não é o segmento adequado. É um segmento, igual eu falei, eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que é muito satisfatório a gente ver a ideia que a gente As teve realizações, as saindo do entregas, né? papel, tudo aquilo lá é muito legal. Só que não dá pra gente ter aquela cabeça de quem abre uma startup. Falei, cara, ela vai explodir em 2 anos, eu vou vender ela por tantos milhões e não sei o que. Não dá. Quem entra nesse caminho, a gente já acompanha alguns, geralmente dá errado e a pessoa sai devendo, digamos assim. Fez lá, ó, nunca fiz nada, vou lançar de repente 3 mil apartamentos aqui. Provavelmente esses apartamentos não vão ser entregues e aquela pessoa vai sair do mercado. Então, para você que entra, só reforçando, pense em longo prazo. Isso é importante. Agora, para quem já está, né? Para quem já atua no nosso setor, como inovar num segmento imobiliário, um segmento tão tradicional, né? Assim, com certas barreiras que a gente tem em uma série de frentes, essa do prazo, a questão de toda a cultura do nosso segmento. O que você enxerga em relação às inovações do setor? Eu vejo assim, a gente tem várias frentes de inovação. Mas, por exemplo, algumas frentes a gente consegue inovar com um custo, com um risco menor. Outras frentes já é mais complicado. Vamos falar de exemplo aqui. A questão de atendimento ao cliente, de prestação de serviço, de suporte, é uma questão que era muito negligenciada pelas incorporadoras e hoje é cada vez mais importante. Então, quem trata o cliente da mesma forma que uma empresa de outro segmento, acompanhando tudo, já está um pouco na frente, já está inovando. Agora, a gente já tem na outra ponta, por exemplo, técnicas construtivas. É muito difícil implementar técnicas construtivas inovadoras, porque a gente tem que entender que é um volume alto. É um volume de recursos alto. Eu gosto muito de falar do exemplo da Tenda e comparar com a Vivo. Não sei se você vai lembrar, mas antigamente a Vivo tinha uma tecnologia que chamava CDMA, Vivo de telefone. Aí veio a TIM, veio outras operadoras com chip, com SIM. Só que a Vivo tinha investido muito dinheiro naquela tecnologia CDMA. Só que ela foi investindo, não vou abrir mão disso aqui. Então ela foi indo, até chegou num ponto que ela falou, cara, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Tipo assim, dinheiro perdido, mas vou ter que assumir que a tecnologia que eu apostei não foi a que vingou. Então isso aí a gente pega a lição e fala assim, empresas que têm condição de sustentar um erro desse,
tem que inovar nesse parâmetro. Aí a gente vai para a construção civil, que a gente está tendo um caso muito muito claro agora com a Tenda. A Tenda, para quem não sabe, é uma incorporadora, uma das maiores do Brasil de empreendimento popular, e eles criaram a Arleia, que é uma empresa que constrói 100% wood frame. Então, tudo que eles vão fazer é madeira e tal. Só que, cara, quando a gente olha ali, eles estão há 5, 6 anos tomando prejuízo, não sei nem quanto tempo mais, esperando a tecnologia vingar, se pagar, todo negócio assim. É um risco muito grande. Eu falo assim, uma incorporadora de pequeno, médio padrão, tentar um negócio desse, a chance dela quebrar é muito grande. Então, eu não acho tão viável ser de vanguarda em alguns pontos. Fala, beleza, mas aí a gente tem na outra ponta parede de concreto, a gente tem as paredes EPS agora que está aparecendo bastante também, são tecnologias que já são testadas, que igual parede de concreto moldada em loco já tem até normativo. Então são tecnologias que mesmo que seja inovadora, ela já está um pouco mais validada. Então você não corre o risco tão grande daquilo ali. Eu falo assim, no nosso mercado, a inovação em algumas áreas, ela é até carente, mas ela é muito bem-vinda. A gente falou ali de atendimento a cliente e tudo mais, mas em outras áreas a gente vê que tem que ter um pouco mais de cuidado. Pé no chão, né? Um pouco mais pé no chão por causa disso. A gente é um volume muito grande de recursos e às vezes um passo errado que você dá, você não consegue recuperar depois. Isso acaba batendo num ponto assim, né? Empresas maiores, você até citou o caso da Tenda, mas acaba que eles foram por uma vertente que eu concordo contigo, eu acho que é um risco muito grande, né? Que é você migrar toda uma operação e apostar todas as fichas numa determinada frente. Agora, essas empresas elas têm a condição de testar mais, né? Tá bom, eu tenho um volume de empreendimentos, 20 empreendimentos, 30 empreendimentos ali rodando simultâneo, ou até mais, eu vou ali, pego 1, 2 canteiros de obra, faço o teste de uma determinada tecnologia. Enfim, hoje empresas que têm 10 canteiros, 6 canteiros, acaba tendo essa condição de testes. O que na visão, separando assim, né, empresas com volume de projetos e empresas sem volume de projetos, seria meio que uma visão assim, cara, quem tem volume testa e vê como que o negócio vai funcionar, e quem não tem volume aguarda e aguarda deixa, os testes. aguarda os testes do terceiro, né, do mercado de uma forma geral, e deixa para aplicar essa inovação depois de testada, né? E até trazendo, a gente falou aqui da dificuldade de inovar falando em técnica construtiva, mas isso passa a ser cada vez mais prioridade do nosso setor. Então tá tendo um movimento até, digamos assim, mais a nível nacional. A gente falou, cara, o sistema construtivo da forma que é hoje não é mais sustentável nos próximos anos. Cara, mas por que não é mais sustentável? Por causa de mão de obra. A gente está tendo um apagão de mão de obra hoje nas construções. Para quem não tem construção em andamento e tudo mais, às vezes não está vendo isso. Mas hoje em obra a gente não tem funcionário com menos de 25, 30 anos. Uhum. Todo mundo, você vai olhar num canteiro de obra, 35, 40, tem uma galera de 50, 60 anos. O que antigamente era aquela cultura do o filho do pedreiro, o filho do encarregado, Entrava do pra mestre de aprender. obra, de repente começava lá com ele aí pra obra, aprender Então, como servente, hoje a gente depois tem mais evoluindo. dificuldade de achar servente do que achar pedreiro. Por quê? Porque o pedreiro ganha bem, ele já está consolidado na profissão, ele não vai sair. Agora, o servente que vai entrar naquele trabalho pesado, difícil, carregar cimento, e eu não sou nem crítico a isso. Falei, cara, se o cara teve uma condição melhor de estudo, se ele tem condição de ir para outros, realmente não tem outras oportunidades, tem outras oportunidades que tem aquilo ali. Mas quando a gente olha para o nosso mercado, o que a gente tem que entender é esse reflexo de falta de mão de obra. Igual eu falei, quando essa turma de 50, 60 anos começar a aposentar, a gente não vai ter reposição. E a gente ainda está num momento de expansão imobiliária muito grande no Brasil. Tem muito lançamento, ano após ano é recorde, após de recorde. Então a gente tem que entender que para a gente continuar produzindo o volume de imóveis que a gente produz hoje, a nível de Brasil, a gente não vai conseguir fazer da mesma forma. Aí a gente volta ali para a parte de inovação tecnológica, o mercado inteiro vai arrumar formas de ter algumas tecnologias viáveis que precisem de menos mão de obra. Então isso eu acredito bastante que vai ser uma tecnologia que vai acabar impactando todo mundo. Quem tem incorporadora, construtora de pequeno e médio porte vai ser impactado da mesma forma, porque da mesma forma que falta mão de obra para as grandes,
falta para as pequenas também. Sim. Então é um problema generalizado que acaba que a solução vai ter que ser generalizada, e o único caminho que eu vejo são técnicas construtivas que usam menos mão de obra. Então essa você enxerga que é uma das tendências do nosso de futuro, né? Já falando um pouco sobre futuro aqui, perspectivas do nosso setor, uma das tendências do nosso segmento é essa mudança na forma de construção, tecnologia, industrialização, enfim. Exatamente. Isso é uma tendência, é uma realidade, tendência, é difícil a gente metrificar se as obras vão ser totalmente diferentes do que são hoje em 3, em 5, em 10 anos, mas elas vão ser diferentes, porque a gente não vai ter gente para executar. Essa mão de obra hoje, mais, digamos assim, mais manual, provavelmente vai ir para reforma, vai ir para construções de menos escala e tudo mais, e a parte de uma escala maior acaba que vai ser substituído por isso aí. E eu gosto muito de trazer, por exemplo, quando eu estava na faculdade, provavelmente você também já se falava em BIM. Uhum. Então, tem quantos anos que a gente está ali? Há Tem que fazer, 15, há tem que fazer 15, as contas aqui, há viu, cara? 15, 20 anos atrás, a gente já estava com o BIM rodando, já estava, não rodava igual é hoje, mas a gente Uhum. já tinha isso ali. E o que que aconteceu que eu acho que hoje é diferente dessa época? A gente vai passar por uma mudança. O que que foi a grande questão do BIM? O BIM vai te trazer o orçamento, vai te trazer isso, vai te trazer um monte de coisa. Mas se não tem ninguém para analisar aquilo e dar os insights e tomar decisões do qual aquilo acaba que fica solto. Sim. Agora a gente tem inteligência artificial que consegue analisar esse tipo de informação e gerar insights, gerar dados, gerar dashboards a partir daquilo ali. Então, para mim, uma das coisas que vai mudar bastante na construção é que, pela primeira vez, a gente vai conseguir integrar BIM, inteligência artificial e aí a gente pode chamar até de hardware ali, Uhum. o que vai ser a construção na obra, porque você vai depender menos de Processos gente. construtivos mais integrados com toda essa Exatamente. Então, se tecnologia, eu né? tenho essa tecnologia embarcada por trás e eu tenho hardware na obra para executar aquilo, eu naturalmente preciso de menos gente. Esse ponto é até interessante você colocar. Assim, em 2016, eu fui para Los Angeles fazer um curso de real estate, né? Lá na Universidade do Sul da Califórnia. Fiquei lá durante uma semana. E a gente foi visitar obras, né? Para ver lá, obras até da própria universidade. E numa dessas visitas, o pessoal falando sobre BIM, a tecnologia e tudo, mas não era o BIM para projeto, para orçamento, para levantamento de quantitativo. Usavam para isso também, mas era o BIM para a execução da obra. Então eles tinham toda essa tecnologia direcionada para a obra, e a gente olhando lá todas aquele emaranhado de instalações, porque era uma obra complexa deles lá, e aquelas tubulações, uma cruzando com a outra e tudo, e tinha uma parte que ainda estava a executar. E aí o professor lá na visita, né, mostrando, aqui são os furos onde a gente vai trazer toda a tubulação e fazer a instalação. Mas não era furo igual a gente é acostumado, né, que coloca aquele baita diâmetro para passar uma tubulação bem pequena. Não, o furo Precisa. encaixava o diâmetro da tubulação exato, né? E a gente questionou, falou, pô, mas e se não der certo? Ele falou, não tem se não der certo. É feito para dar certo. Vai E ser executado, né, fora daqui, e a gente vai trazer toda essa instalação já pré-fabricada, pré-montada, e chega aqui a gente só termina de montar. Basicamente um Lego, cara. Assim, o isso, negócio é impressionante e a gente falou. isso é até uma prova cabal que você traz que o nosso sistema construtivo hoje ainda é muito manual. Uhum. O jeito que a gente atua com alvenaria convencional, estrutura de concreto armado, ainda é muito manual. Pra você ter uma noção de uma coisa que poderia ser mais simples nesse sentido, questão de móveis planejados, de Uhum. marcenaria. Você tem o projeto, tem tudo, falando, mas eu preciso medir no local. Falei, porque você já tem tudo? Porque não existe essa confiança da Essa parametrização. assertividade, né? Assim, cara, como existe uma variação, porque é uma obra ainda que exige mão de obra, que vai ter uma variação, um pedreiro vai eventualmente fazer um reboco um pouco mais espesso que o outro e tudo mais, a gente ainda não consegue ter esse nível de precisão. Mas eu acho que a tendência cada vez mais a gente vai tirar mais gente da obra e o nível de precisão, consequentemente, vai aumentar. Legal. Vamos acompanhar esse processo, né? Tomara que seja o mais rápido possível, né? Tomara. E outras tendências, assim, o que você enxerga de outras tendências de futuro no nosso setor? Alguma coisa que te vem à cabeça, assim, além dessa questão
né, técnica de mudança, transformação, enfim. Cara, tem uma. Quando começou a se falar muito, acho que o boom do chat GPT ali tem 1 ano, 2 anos. É, por aí. Aqui pra gente, né? Quando começou-se a falar muito de inteligência artificial, eu fiquei pensando muito, falei, cara, como é que isso vai impactar o meu negócio? Uhum. Como que, porque tá todo mundo falando, todos os negócios vão mudar, vai ser tudo transformado demais pela inteligência artificial. Eu comecei a pensar, tá, mas na prática, o que que isso vai mudar para mim? E eu comecei a pensar muito sobre empresa. Hoje, quando a gente olha para uma incorporadora, construtora também, não só a minha, mas várias, a gente é muito focado em processo. O que que a gente quer? A gente quer que o processo esteja funcionando, a gente quer que cada coisa saia conforme previsto e tal. Então você está o tempo inteiro ali dentro, na operação, batalhando para o processo rodar. O que que eu acho? Se a gente vai ter uma tecnologia embarcada com inteligência artificial maior, dentro desses processos, vai exigir menos gente. Uhum. Vai exigir menos esforço para que aquele ali rode. Tá, mas e aí? E aí que a gente vai ter tempo pela primeira vez, talvez, de olhar para o cliente. Então é uma tendência que eu vejo muito clara se formando. A gente está na. Eu até fui numa palestra recentemente que o Sandro Magaldi falou que a gente está na era do cliente. Então, pela primeira vez, a gente está numa era que o cliente, a gente está vendo isso, é muito mais exigente, ele precisa de um atendimento. E, cara, a gente liga para essas operadoras de celular, recebe, ninguém aguenta falar com ligação automática, ninguém aguenta ligar na companhia aérea, digite 1 se você quer remarcar. Tá todo mundo um pouco de saco cheio disso. Então, a partir do momento que a gente vai ter uma tecnologia embarcada para resolver processos, eu acho que as incorporadoras vão poder cuidar da coisa mais importante, do cliente, e vai poder humanizar. Então eu vejo aqui muito para quem é do nosso segmento que está falando com a gente, olhar um pouco mais para isso. Cara, o processo é importante? É importante, mas a gente tem que automatizar esse processo para as pessoas que estão ali poder lidar com as pessoas. A gente gosta, teve até um caso interessante lá na empresa. A gente tinha um chatbot, todo mundo tem, né? E tanto para cliente novo quanto para quem já era cliente nosso, no relacionamento com o cliente. Aí tava tendo um pouco de fricção, eu falei, cara, para essa turma que já é cliente, tira o chatbot. A pessoa vai mandar uma mensagem, pode demorar um pouco mais para responder, mas vai responder sempre uma pessoa. Uhum. E passado uns meses que a gente fez isso, veio um cliente nosso num evento lá, acho que foi na Assembleia de Condomínio, ele veio conversar com a gente, ele falou assim, cara, eu gostei muito da empresa. Eu falei, que legal, o que você gostou? Eu falei, não, é uma empresa humana. Sempre quando eu vou falar lá, eu falo com alguém, eu falo com gente. Aí eu falei assim, cara, que loucura isso. Porque é contra-intuitivo. A gente veio de uma era que não, tem que ter chatbot, tem que ter o processo, o cliente tem que falar com Tecnologia. o mínimo de pessoas possível e tudo mais, que é o que todas as empresas de vários segmentos estão fazendo. Mas agora eu acho que a gente entra no caminho inverso. Uhum. Falei, peraí, onde que tem que estar a inteligência artificial? Em coisas que não tem relacionamento humano. Ninguém quer envolver, quer ter relação com inteligência artificial. A inteligência artificial está lá para resolver o processo. A gente quer ter relação com gente. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai ter oportunidade das incorporadoras serem voltadas para o lado mais humano, de atender gente, né? Eu acho que isso até transita um pouco na questão da visão, né? Você começou falando sobre processo, enfim, depois direcionou isso para a atenção do cliente, que é aquele paralelo entre processos, que é uma esteira, né? Eu tenho uma esteira interna ali de trabalho junto com o meu time, tudo que eu preciso fazer dentro dessa esteira, com a jornada do cliente. Que é uma visão completamente diferente. Nem tudo que a gente faz internamente o cliente está vendo, está em contato conosco. Né? Então, ter esse paralelo entre essas duas frentes, né? E ter essa visão muito clara, né? De que, cara, o cliente ele tem que vivenciar uma jornada e dentro dessa jornada ele tem que ter uma experiência agradável, né? Tem que ter uma experiência bem resolvida nesse caminho. E esse é o que a gente que está no mercado imobiliário, a gente tem que entender. É. A gente está num mercado que eu acho que nunca vai ser, as pessoas vão ser substituídas, mas as pessoas vão ter que estar no lugar certo. Acho que tem muita gente cuidando de processo, pouca gente cuidando de pessoa. Então, acho que isso vai começar a inverter. E aí você fala de inteligência artificial, acho que a inteligência, inclusive, né, assim, tem totais condições de apoiar todo esse processo de atendimento, né, que eu concordo contigo, né, ele tem que ser humanizado, principalmente no nosso setor, né, que
venda de valores expressivos, enfim, é uma relação sensível, é uma relação de muito longo prazo, né? Você tem ali uma jornada com seu cliente de 3, 4, 5 anos, ou às vezes até mais, né? Dependendo do processo pós-entrega ali da unidade, e você ter essa inteligência artificial ajudando o seu time ali a saber melhores formas de abordagem, com todo um De histórico, que né? aquela pessoa gosta, Isso, como é que ela aquela gosta de ser trazer, chamada. antecipar as informações para te dar velocidade de resposta, te facilitar na forma de condução daquela tratativa, né? Ah, por todo o histórico aqui que eu tenho na minha base de dados, em todas as minhas informações, eu tenho aqui um histórico desse perfil de cliente. Quando esse perfil de cliente tem esse tipo de problema, a melhor forma de tratar, a sugestão, né? E aí é lógico, vai sugerir ali um roteiro Uhum, de tratativa e de solução. perfeito. E né, o atendente ali, a pessoa, né, o humano, vai tomar as decisões e conduzir esse processo, mas sempre apoiado por essa tecnologia. Né? Sim. Mas a tecnologia tá aí para isso, para apoiar. E o que mais que você enxerga assim do nosso segmento nessa frente aí de evolução? Algum outro caminho que você enxerga que o setor possa ter aí grandes transformações? Parte de crédito imobiliário, você enxerga mudança nessa frente ou alguma outra frente que você entenda? Cara, eu gosto muito de falar de crédito imobiliário. E assim, para mim, quando eu começo a analisar o Brasil e você vai analisar o mundo, cara, a gente está no começo. O crédito imobiliário brasileiro ele ainda é muito pequeno. Eu estava vendo questão de dados, tem lugares que falam em 10 a 30% do volume de crédito imobiliário sobre o PIB no Brasil. Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, tem alguns países que chega a bater 100%, tem países que chega a bater 70%, 80%. Eu falo assim, se o Brasil dobrasse o volume de crédito que a gente tem, volume de crédito imobiliário por ano que a gente tem, a gente ainda estaria abaixo dos outros países. Falar, mas os outros países são mais ricos. Não, aqui eu estou comparando com o PIB. Sim, comparado com o nosso Uhum. PIB, o crédito imobiliário é muito baixo. O que isso mostra para a gente? Os próximos anos, a gente vai ter uma condição de ter cada vez mais crédito imobiliário no mercado. Sim. Qual que vai ser a grande jogada? Até então, quem domina o crédito imobiliário no Brasil é o sistema financeiro de habitação. Então, são ali as modalidades do SBPF e GTS. Isso eu acho que vai ser a grande mudada. Esse ano, 2023, foi a primeira vez que o mercado de capitais em volume de crédito passou o SBPE na história. Uhum. Então, assim, a gente vem de uma nova do novo cenário que a gente tem mais players ofertando crédito imobiliário. Você até trabalhou num desses na Trinos, então a gente vê isso, falou assim, cara, tem muita gente olhando para o mercado imobiliário, até porque a gente tem um lastro real, a gente tem um ativo real por trás. Então tem muita gente olhando do mercado financeiro para o mercado imobiliário e falando, cara, o mercado imobiliário tem espaço. Então, para mim, o que vai acontecer é o volume de crédito. Não acredito que a poupança ou o FGTS vão aumentar muito o volume de crédito deles, vai, até porque cada vez menos gente investe na poupança e tudo mais. Mas o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele vai ser cada vez maior no crédito imobiliário. Caio, qual que vai ser o boom disso? Quando a gente conseguir ter um período estável. Quando eu olho, por exemplo, para os Estados Unidos, eles ficaram basicamente por 20 anos, 20 ou até mais de 20 anos, com juros básicos abaixo de 5%. Você olha na Austrália, a mesma coisa. Você olha na Inglaterra, a mesma coisa. Agora eles estão com um pouco maior ali, porque deu uma distorcida no negócio. Pandemia, guerra também, Pandemia, né? guerra, tudo. Crise, enfim. Mas assim, esses 20 anos fizeram o crédito imobiliário nesses países explodir. Só que a gente no Brasil ainda não teve. A gente teve 2% ali de Selic durante quanto tempo? Durante 6 meses, e mesmo assim, aquela Selic baixa, a gente ainda não baixou os juros de crédito imobiliário abaixo de 6,5%, 7%, por causa de curva juros de longo ali, curva longa de juros. Então, o que eu enxergo? A gente pode passar, eu sou otimista nesse ponto, eu acredito que o Brasil vai passar pela fase mais tranquila, economicamente falando. Se for olhar, cara, a gente está governo militar, hiperinflação, plano Collor, é tanta paulada uma atrás da outra,
Aí teve a época da Dilma, que foi um desastre para o Brasil também. É tanto, digamos assim, crise política, econômica, uma seguida da outra. Falou assim, cara, agora eu acho que a gente está tendo condições de pensar que a gente pode ter ali durante, às vezes, 10, 20 anos de Uma estabilidade. estabilidade maior, né? Essa estabilidade acontecendo, a gente vai conseguir trabalhar com juros menores. E esses juros menores vão ter um impacto gigantesco no mercado imobiliário. Até quando eu vou em algumas imobiliárias, eu gosto de falar, eu falei, cara, o que vocês vão viver nos próximos 10, 20 anos, provavelmente é muito maior de volume financeiro, de dinheiro do que vocês ganharam nos últimos 10, 20. Porque o nosso mercado ainda é pouco alavancado. Então, falando de, de crédito imobiliário, eu vejo isso. A gente tem condição de, às vezes, dobrar o que a gente tem de volume de crédito imobiliário hoje. É interessante. Como você comentou, eu, né, tive essa experiência lá dentro da Trinos. Na verdade, desde lá de trás, né, na EBM, eu já tinha, né, um relacionamento forte no mercado financeiro. Enfim, atuei lá em São Paulo durante muito tempo, me relacionava com várias empresas do segmento. E hoje na Domi acaba que eu continuo com um nível de relacionamento e mantendo, sustentando esse nível de relacionamento, porque esse é um dos serviços que eu presto ali dentro da empresa, que é a estruturação de funding, né, de operações. Eu não faço isso como. É difícil eu fazer isso como um serviço que eu priorize ali, né, uma frente de serviço da empresa, mas acaba que para os clientes que eu atendo em outras frentes, né, estruturação, Importante. gestão de negócio, marketing, comercial, quando eles necessitam, eu apoio eles nesse processo e faço essa estruturação. E o que eu vejo disso é justamente esse caminho assim de tá todo mundo buscando, né? Melhores soluções, melhores caminhos, melhores formas de abraçar esse mercado. Eu vejo que assim várias empresas que até um certo momento atrás, né, tinham um volume de recursos grande, investiam só em outros setores, começam a ter uma atenção para o mercado imobiliário, vendo toda essa evolução do nosso segmento. A grande chave é justamente ajustar essa equação, como você colocou, né? E eu acho que a estabilidade, obviamente, vai ser algo que vai ajudar muito nesse processo, né? Você citou toda essa história aí de ditadura, de todo o processo que o país passou, né? Dentro de um cenário de muita instabilidade. A gente tem uma democracia muito, muito jovem ainda, né? Assim, muito recente. Então, isso naturalmente requer um processo de amadurecimento. Mas eu concordo contigo, eu acho que o país ele caminha para um cenário de maior estabilidade econômica, mudança de governo A, B, né? Cada um tem uma vertente aí, concordamos e discordamos com certas coisas de cada um dos governos, mas a gente tende aí a ter um momento de maior estabilidade, de uma economia um pouco mais previsível, e eu, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muito esse setor, né? Porque a gente, como eu falei, assim, na parte de crédito, tem muita gente olhando para o segmento imobiliário, muita gente buscando soluções. Eu sempre gosto, inclusive, de trabalhar com parceiros que tenham soluções um pouco fora da caixa, assim, né? Não seja meio que aquela solução Padrão. padrão ali que a gente está acostumado. E eu acho que esse futuro aí tem muito por vir aí em termos de crédito privado, né? Concordo. Então, para quem atua já no mercado imobiliário, seja incorporador, o pessoal de imobiliária também, entendo que provavelmente a época áurea do nosso mercado está mais no futuro do que foi no passado. E a gente olha ali alguns picos de expansão, fala, nossa, será que o mercado imobiliário vai voltar a ser daquele jeito? E eu falo, vai ser até melhor do que esses outros picos. Mas, mais uma vez, a gente fala, é um mercado que exige um pouco mais de paciência. A gente até conversa bastante sobre isso, né? Temos discutido bastante isso na preparação de conteúdos aí, e eu concordo, assim, eu acho que a grande tendência é que esses momentos de alta, inclusive, eles se estendam mais, né? Assim, eles não sejam momentos tão curtos, assim, do, Uhum. do, do setor, né? Igual já foi no passado. Agora, um outro ponto, Caio, você citou aqui sobre toda a dificuldade da mão de obra, apagão de mão de obra, enfim, coisas, desafios que a gente tem a enfrentar aqui no nosso setor. O que você enxerga como tendência em termos de
pré-fabricados, pré-moldados, enfim, todas essas soluções que a gente tem visto. Recentemente você até fez um post lá da casa da Amazon, você esteve visitando, né, fábricas de imóveis, né, de casas pré-moldadas, pré-fabricadas, já prontas, enfim. O que você enxerga disso no nosso segmento? Então, tem uma tendência, uma vertente, por isso que eu falei, é difícil apostar em uma tecnologia só, mas existe uma vertente da casa totalmente fabricada off-site. Ou seja, ela é totalmente fabricada off-site, ela é só levada para o lugar e instalada no lugar. Então tem o caso lá da Amazon, que eles já entregavam a casa lá nos Estados Unidos, você abria, ela já estava ali. Tem o Boxable, que é outro caso lá dos Estados Unidos, que tem as casitas lá, que é bem bacana o projeto também. E aqui, mais recentemente, eu conheci o da César, que é uma empresa até de Goiânia. Eu conheci o que eles estão fazendo de fabricação de casa. Atualmente, tudo que eles têm lá é vendido para o governo. Então, por exemplo, eles estão produzindo casas para iniciativa pública, mas eles têm o plano de botar a mercado. Falei assim, cara, mas qual que é a dificuldade da gente vender uma casa pré-fabricada a mercado? Financiamento. Hoje ainda, você falou assim, não, eu quero comprar um imóvel de alvenaria tradicional. Beleza, eu te financio em 35 anos. Quero comprar uma casa pré-fabricada. Você vai ter que pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Então, assim, a grande diferença ainda disso ainda não ser maior é por causa dessa questão financeira. Qual que é o lado dos bancos? O banco, se ele vai fazer ele vai ter ali o imóvel como garantia por 30, 35 anos, ele quer saber se a vida útil daquilo ali é equivalente, é grande também. Uhum. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de tecnologia, ainda tem-se muita dúvida. Cara, mas como que se resolve isso? No Brasil, a gente tem um formato que chama DATEC, que são tecnologias testadas que não tem norma. Quando tem norma, a gente automaticamente já pode produzir aquilo e financiar. Quando não existe norma, a gente cria alguns DATECs mostrando essa vida útil do produto e a partir disso a gente consegue vender financiado também. Inclusive nessa fábrica da César que eu fui, eles estão em processo de implementação do DATEC para validar o sistema construtivo lá deles, construção modular, para conseguir vender a mercado financiado. Então, o que vai ser o grande fator de transformação ali? Primeiro, a gente vai começar a ter normas desse tipo de construção, que vai facilitar muito a logística toda, e outra, a gente vai ter vários DATECs. Isso é um dado interessante. Quando a gente olha todo o Brasil inteiro hoje, a gente tem pouco mais de 30 DATECs vigentes. Que isso. É muito pouco para o tamanho. E assim, DATEC ele não é só da construção É um inteira. país com déficit de tecnologia, né, cara? Não É tem um jeito. país com muito pouca coisa sendo experimentada e muito pouca coisa entrando. Mas eu vejo que de 5 anos para cá, isso mudou muito. Então a gente vê que tá todo mundo buscando, por exemplo, um dos DATECs que eu fui olhar, a gente teve aquele problema com aço durante a pandemia. Uhum. Não tinha fornecimento de aço, todo mundo fazendo estoque para não parar a obra. E a MRV solicitou um DATEC de substituir a armadura por acho que é fibra de vidro. É uma coisa que Uhum. imita lá a armadura e tal. Então você começa a ver que na hora que dá problema, você falou, peraí, a gente precisa inovar aqui. A gente precisa. E para mim esse é o caminho natural. Hoje, se a gente tem o problema que a gente falou mais cedo de mão de obra, a gente precisa ir para uma construção mais enxuta, com menos mão de obra. Se a gente tem nas construções modulares e pré-fabricadas esse problema de financiamento, a gente tem que atacar o problema. Assim, hoje, o que a gente tinha visão antes? Não, o pessoal só quer morar em casa de alvenaria, não quer morar nesse tipo de casa. Cara, hoje na hora que você vai pro mercado, até quando eu postei aquilo lá falando da casa, eu acho que apareceu umas 400 pessoas perguntando onde comprar. Existe público Uhum. para isso. O que acontece é que a gente ainda tem que formatar essa forma De financiamento. de financiamento. Quando isso for formatado, com certeza a gente vai ter uma explosão desse tipo de Ainda tecnologia. deve ter um desafio aí também do mercado de uma forma geral, igual você falou, existe público, tem o público que, né, já tem uma certa renda para conviver com isso de uma forma mais fácil, tendo financiamento
acoplado, mas que é a questão do prazo que a gente chama que é o período da poupança ali do cliente na aquisição do imóvel, né? Que é o quanto ele tem que pagar. Acaba que a gente faz um empreendimento hoje, 36 meses do lançamento até a entrega, 42 meses do lançamento até a entrega, que é um prazo que a gente permite com que o cliente já vá ali efetivando o pagamento de parte desse valor para sobrar lá na frente o saldo daquilo que o banco financia. Isso acaba que ainda vai ser um desafio, né? Assim, a ser enfrentado numa aquisição como essa, né? Sim, sim, tem vários desafios, mas o que eu tô vendo hoje é que pela necessidade esses desafios tendem a ser superados. Mas é engraçado, você falou aí dos 36 meses até a obra e depois paga ali 80, 85% do imóvel em 30 anos. A gente olha para o futuro, igual eu falei aqui, a tendência é que seja cada vez mais ofertado crédito. Mas quando a gente olha para o passado, antes da lei da alienação fiduciária, antes do patrimônio de afetação, antes do monte de artifícios legais que deram segurança para o mercado imobiliário, cara, nem os bancos investiam no mercado imobiliário. Então, quando a gente olha ali a década de 90, a grande maioria dos empreendimentos que eram lançados ia durar 4, 5 anos, o cliente tinha que pagar durante aquela obra. Então, aí começaram alguns a inovar. A Rossi veio com o plano 100, fazendo Aham. uma manobra financeira. A Incol veio com 120 meses, mas aí ela alavancava com os bancos a curto prazo para conseguir dar base para o cliente. Então, começou a surgir algumas coisas até que a alienação fiduciária e o patrimônio de afetação deram segurança para os bancos. Falei, cara, se eu financiar esse imóvel e não pagar, é fácil tomar. Não é igual uma Uhum. hipoteca que eu vou ficar, às vezes, 10, 15 anos para conseguir tomar o imóvel. Então, quando a gente olha para o nosso mercado hoje, ele é muito mais tranquilo, ele é Tá. muito melhor do que era 20, 30 anos atrás. Então, assim, a gente já vive, falando da gente, da nossa geração, a gente vive um cenário muito mais tranquilo do Mais que outras maduro, vezes. né? Mais maduro, com mais oferta de conhecimento, mais oferta de crédito, mais gente preparada. Eu fico pensando, cara, ali que resolveu incorporar no começo da década de 90. Cara, eu não tenho onde ter informação, eu não tenho crédito e eu não tenho um pessoal preparado para trabalhar comigo. O que eu tenho? Coragem, meu amigo, porque você tá maluco. Essa época ali, até quando E a um, gente. e um bom speech de venda para arrumar os investidores, porque na época tinha muito obra a preço de custo, Sim, né? exatamente. Esse tipo de projeto. Aí essa é a questão. Então acaba que, falou assim, cara, hoje já é muito mais tranquilo do que era nessa época. Ah, mas hoje é fácil? Tá longe de ser fácil. Mas a gente tem hoje parâmetros mais razoáveis para errar menos. Uhum. A gente consegue errar menos baseado no que a gente tem de informação, no que a gente tem de crédito e tudo mais. Obra parada, o tanto de obra parada que tinha antigamente. Hoje é difícil uma incorporação começar e não terminar. Por quê? Porque existe uma estrutura de crédito por trás que vai dar robustez financeira para aquele projeto. Então, eu vejo que a gente está num cenário melhor do que era antes, mas a gente ainda tem um caminho de evolução, ainda vai ter boas novas para a Show, gente. show. Caio, e outro ponto que eu queria ver contigo, assim, a gente tem visto Brasil afora, Goiânia aqui, a gente experimenta bastante isso, São Paulo, Camboriú, uma série de outras cidades do país, uma evolução do segmento de alto e altíssimo padrão no Brasil, né? E essa evolução ela passa muito por é, evolução inclusive da arquitetura, padrões de acabamento e agora mais recente a questão das assinaturas, né? Assinaturas de grandes marcas, marcas de luxo internacionais, enfim, assinando esses empreendimentos. O que você enxerga que é a possível, né, evolução desse setor, desse mercado de luxo no nosso segmento? O mercado de luxo que eu falei, é um mercado muito específico. Então, assim, essa parte de assinatura, eu confesso que me surpreendeu o tanto que pegou rápido. O tanto que as assinaturas entraram, o tanto que elas foram bem aceitas, elas deram venda, deram celeridade em vendas para os empreendimentos, todo mundo, E putz, valor também, e né? valor. Então melhorou em todos os aspectos. Falou assim, cara, se às vezes a gente falasse isso há 10, 15 anos atrás, eu falei, você tá maluco? O que uma Rolex vai fazer no mercado imobiliário? O que a Pininfarina vai fazer no mercado imobiliário? Hoje você olha, faz total sentido. Os caras têm uma preocupação de branding, de marca, que consegue transpor para o mercado imobiliário, que é um ativo muito mais caro do que o próprio coisa que eles vendem. Então faz total sentido para todo mundo. Essa é uma tendência que para mim não é uma tendência, já consolidou, né? Sim, sim. Essa
a nível de Brasil inteiro. Mas eu acho que no alto padrão a gente não vai ver tanta mudança. Vai ter algumas melhorias de técnico construtivo, mas a gente vai começar a ver muito mais melhorias nas entregas de serviço. Eu tive lá nos prédios da FG Camboriú. de Camboriú. Olha o negócio que eles fazem aí, é alto padrão. Lá é o quê? 50, 70 mil metros quadrados. Você compra o imóvel na planta, por exemplo, esse novo que eles vão lançar de 500 metros agora, eu acho que vai demorar 7, 8 anos para ficar pronto. Enquanto ele está na planta, eles tinham alguns apartamentos mobiliados dentro de prédios já existentes para aquele cara, quando ele fosse em Balneário, ficar lá, sem custo. Ó, que Então isso. você começa a Sabia olhar disso. assim, cara, ele vendeu um apartamento a 70 mil, ele tem verba pra fazer isso. Então o alto padrão tem que começar a enxergar, falou assim, cara, você tem um Provavelmente cliente. deve ser produto Hã? até de próprio estoque, né? Exatamente, é Da empresa, produto. né? Se eu não me engano, eles falaram que eles tinham 7 apartamentos lá, todo mobiliado, tal. Eu até conheci um que era feito para isso. Falei, cara, o cara comprou, ele quer começar a vir para Balneário Camboriú, mas o apartamento dele só vai ser entregue daqui 5, 6 anos. Então ele já consegue vir aqui, deve ter eventualmente o limite lá de diárias, mas o cara, tá morando num prédio, talvez não igual, mas equivalente ao que ele tá comprando e tal. Então, é um atendimento ao cliente de alto padrão. Então, o alto padrão, eu acho que passa muito por isso. A gente estava falando aqui mais cedo também da consultora São José, lá em São Paulo, Sim. que traz essa bagagem de garantia vitalícia, de assistência técnica. Então, basicamente, fala, cara, o cara comprou no alto padrão, ele tinha algumas opções, todas com preço alto. Ele optou por aquela. Por quê? Quando uma empresa fala assim, ó, aqui eu vou te dar assistência técnica o resto da vida útil do produto. Você vai pensar assim e falar, ué, mas aí vai vantagem para mim, eu não vou ter dor de cabeça. E é igual a gente estava falando lá da questão dos carros lá, que tem o custo daquela assistência técnica, mas você traz Conforto. o conforto. Então, o alto padrão para mim é isso. É ter que enxergar pós-assinatura. A assinatura foi uma grande evolução, mas enxergar o que que traz mais conforto para esse cliente. Então, acho que o processo de decisão de uma incorporadora A para B vai mudar muito de acordo com essas coisas. Eu concordo, assim, eu sempre até cito como referência disso, aquilo que a gente vivenciou recentemente aqui no mercado de Goiânia, que assim, a minha visão é diferenciar em produto hoje já é igual hoje a gente fala a questão do inglês, né? Assim, cara, a segunda língua em inglês já é o básico, né? Assim, você já tem que pensar na próxima. Eu enxergo o produto, principalmente nesse segmento de alto padrão, dessa maneira, porque é difícil você hoje diferenciar em produto e sustentar essa diferenciação por muito tempo. E o exemplo que eu dou é sempre a questão das piscinas nas varandas aqui de Goiânia. De repente vem uma empresa que Faz. cria um produto, né, diferente, né, algo que aqui na cidade já tinha, mas era lá do passado, enfim, vai, inova, renova, cria uma solução, coloca a piscina na varanda, de repente o mercado inteiro de alto padrão tem piscina na varanda e isso deixa de É, ser basicamente commodity ali. vira uma commodity do segmento de alto padrão em Goiânia. Então, é, acaba que produto tem essa limitação, porque é muito mais fácil você copiar, é Replicar, muito mais fácil você replicar uma solução de produto, né? A gente vê, de repente, inovações em solução de planta, passa um pouco, tem outro lá fazendo. Se o mercado aceita bem, óbvio, né? Passa um pouco, vem lá o outro, o concorrente, e copia isso, fachada a mesma coisa, arquitetura, enfim. Agora, serviço já tem uma diferença grande, né? Porque à medida que você cria soluções de serviço, aquilo ali é algo que podem até tentar fazer o mesmo, mas não vão conseguir fazer da mesma forma. Podem até nunca vai fazer ser. melhor, mas não vão conseguir fazer da mesma forma porque é algo proprietário, né? Algo que você tem ali dentro da sua estrutura, E até algo com o seu que o time. processo de maturação é mais longo, né? Sim, Então, sim. quando a gente pensa nesse tipo de inovação, não é pro dia para a noite que você começa a fazer e o negócio roda. Copiar demora mais, Às né? vezes demora ali 5, 7 anos para aquela ideia de serviço ali começar a rodar. Então, quando a pessoa resolve, ó, já deu certo lá, ela tá 10 anos atrás, muitas vezes. Então, assim, ela vai esperar para ver se aquilo dá certo, e na hora que vê, não, o outro já tá fazendo há 10 anos isso. Então, é muito mais confiante eu ir com alguém que tá há mais tempo do que isso. Então, eu vejo, e falando um pouco de alto padrão, não é nem a área que eu atuo muito, Mas se conecta bem, né? Tem se conecta. Eu muito tenho até relacionamento. um negócio que eu vejo, é quando eu convivo com os incorporadores que são de alto padrão e tal, eu falo assim, cara,
é aquele negócio. O cara sabe o nome de todas as mobílias assinadas, sabe o nome de todo escritório de design do mundo, aquela coisa. Assim, é um segmento muito bom, mas ele tem que ser operado por quem está dentro daquele segmento. Por exemplo, eu, desde que da minha formação como engenheiro, e tudo mais, eu sempre fui muito preocupado com eficiência. Ou seja, o orçamento tem que bater, isso tem que bater e tal, tal, tal. O custo do meeting vai ser tanto? É exatamente aquilo. Ah, mas premiação não tem verba. Então eu sempre fui muito focado em eficiência. Então, às vezes que eu tentei fazer alto padrão, eu fiz algumas casas de condomínio fechado de alto padrão, e eu vi assim, falei, cara, não é a minha. Ah, mas deu prejuízo? Não deu prejuízo, deu dinheiro. Mas quando eu enxergava aquilo como negócio, como escala, eu não conseguia pensar. E eu vejo que tem gente que faz isso muito bem. Então, até uma dica para a gente falou no começo, para quem quer entrar, entenda que o segmento da incorporação imobiliária não existe melhor ou pior, existe vocação. Qual sua praia, né? Qual sua praia? Entenda, faça uma pesquisa interna mesmo. Assim, cara, o que que eu sou bom? O que que eu consigo agregar que vai trazer gente boa pra gente fazer? É eficiência? Tem que ir pro médio e alto. Ah, digamos assim, é diferenciação, é alto padrão, é assinatura e tudo mais. Eu tenho que ir pro alto padrão porque aquilo é meu diferencial, aquilo é o que eu sou bom. Então eu gosto de falar muito que a gente tem um problema entre os incorporadores, que é o ego. Então, por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem o Marista, mas, sei lá, pega São Paulo, tem Pinheiros, tem não sei o quê. Fica todo mundo ali, eu preciso fazer um empreendimento naquele negócio. Às vezes não vai ser. Eu já peguei umas viabilidades ali que davam nem dinheiro. Falei, cara, por que você tá fazendo o empreendimento que eu tô fazendo aqui na região periférica e tá dando mais dinheiro que isso aqui? Com risco muito menor. Não, mas eu preciso ter um prédio ali e tal. Então eu vejo que muita gente peca pelo ego. Uhum. Então a pessoa acaba entrando na incorporação imobiliária porque quer ser vista, ela quer trazer aquilo, e isso é uma penalidade muito grande. É duas coisas, a gente não faz empreendimento para dar prejuízo para o próximo criar nome. Isso não existe. Nem para manter estrutura, nem para pagar a conta da Isso é empresa. a coisa que mais faz a incorporadora quebrar, que tem, não, eu vou fazer esse empreendimento aqui, não vai dar dinheiro nenhum, mas pelo menos eu mantenho a empresa, faz isso aqui, vai durar um, dois empreendimentos, a empresa vai fechar. Então a gente tem que entender que os empreendimentos têm que dar dinheiro e a gente tem que entender também a nossa vocação. Então, quando for resolver criar um empreendimento, criar tudo, olha para o lado interno e fala, cara, esse é o tipo de empreendimento que eu vou saber lidar bem, com as variáveis dele eu consigo lidar bem, igual quando a gente fala de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Eu tenho que lidar com o governo. Eu quero lidar com o governo, Eu sei fazer eu isso. sei fazer isso, eu tenho essa predisposição. Não, em faixa 2 e 3 já não tem que lidar tanto com o governo. Eu vou para o médio padrão, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma. Eu vendo, às vezes, mais condição, muitas vezes, do que o produto em si. Então você começa a entender o que que tem mais sinergia ali. E uma coisa que eu vejo que no Brasil deu muito certo, quando as incorporadoras tentaram fazer vários segmentos, deu errado. Então todo mundo, até as incorporadoras hoje de alto padrão que resolvem ter um braço de segmento popular, elas geralmente abrem uma operação totalmente separada. Falam assim, não, essa operação aqui é de alto padrão, essa aqui, com um CEO diferente, com um negócio diferente, é de segmento popular. Por causa disso, para entender a vocação e que cada um faz bem ali, né? Pelas mudanças da característica, né? Agora, aí Exatamente. no segmento econômico, essa parte de serviço, você enxerga como uma tendência também? Ou se não, qual a tendência que você vê para o segmento? Não, sim, igual essa de assistência técnica é uma que a gente pode, conforme as construções forem cada vez mais industrializadas, a gente vai conseguir cada vez mais oferecer esse tipo de serviço também. Então, isso eu vejo que uma das grandes vantagens do segmento popular é que ele adequa melhor a alguns tipos de tecnologia. Então, por exemplo, estamos colocando wood frame, igual a tenda lá está fazendo, ela está indo para o segmento popular. Está colocando parede de concreto moldado em loco, pegou no segmento popular. Por quê? Porque a gente tem escala. Padronização, né? Padronização e escala. O segmento popular ele aceita muito a padronização, que é diferente do alto padrão, que é diferenciação. Então, se a gente aceita muito a padronização, a gente tem que ver formas de melhorar, igual você falou mais cedo, a jornada do cliente. Assim, cara, o que que são os pontos de atrito nessa jornada? Aí é a questão da gente ter os pontos de contato para deixar aquela experiência mais. E no pós-obra também entender que o cliente do segmento popular é um cliente que ele, às vezes, ele está no primeiro imóvel da vida dele.
Então, dali ele vai passar para outro imóvel, ele vai melhorar a dívida, vai passar para outro imóvel. Então, a gente tem que aprender mais, aí que é até uma autocrítica, a gente tem que entender melhor essa jornada de longo prazo para o cliente. Meu primeiro empreendimento a gente lançou fazer 12, 13 anos por aí. Eu já tive clientes que compraram nesses e compraram de novo com a gente, mas ainda são poucos. Falei assim, cara, por que que não todos os clientes, ou pelo menos, sei lá, metade deles, Maioria, né? estão comprando comigo de novo? Aí é entender, eu não tô tendo o produto que faz essa jornada dele, ou eu não tô sabendo trabalhar essa base. Então, eu vejo que a gente vai ter que entender melhor o que que é a necessidade do cliente do segmento popular para continuar na jornada dele. A gente já tem um CAC, já é um ativo que a gente conquistou. Outros segmentos todos Você trabalham já com tá com o cara LTV. ali, né? Todos os segmentos eles veem ali, o que que esse cara pode gerar para mim na jornada dele? Por que que a gente ainda não faz? Então, é uma provocação aí, até para a gente lá na empresa também, a gente tem que ter formas de manter esse cliente na base durante a vida, né? Que eu acho que pode ser uma grande jogada do segmento popular. Que bacana, cara, que legal. Caião, queria ouvir você também sobre um outro assunto, né? E falar um pouco sobre futuro também, que eu acho que se conecta muito, né, com essa questão de futuro que a gente está tratando aqui. E é algo que eu já vi você abordando aí nas redes sociais, enfim, é um tema até um tanto quanto polêmico, né, em termos de visão, que é a questão da bolha. E aí, vem uma bolha, não vem? Tá se desenhando, não tá? Qual que é a visão que você tem aí sobre Isso é essa parte? engraçado, às vezes eu posto alguma coisa falando do aumento dos preços, falando que o preço vai continuar aumentando, aí vem as mensagens. Essa bolha tá para estourar, essa bolha não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, primeiro, o que que é bolha? Bolha imobiliária é uma bolha especulativa. O que que presume? Que o preço que a gente está trabalhando de venda descolou muito do valor intrínseco, que é basicamente o custo de construção, quando a gente fala de negócio. Então, por exemplo, quando a gente pega ali a crise do subprime nos Estados Unidos, 2008, eles estavam com aumento de preço que não justificavam, Que era especulativo. que era especulativo. Por quê? O que aconteceu? Eles tiveram uma oferta de crédito muito rápida e para suprir essa oferta de crédito eles estavam facilitando muito, só que a gente não tinha o mesmo volume de imóveis sendo produzido ali e começou-se a descolar muito. Então, cara, tem um imóvel vendendo a 1,5 milhão, mas ele custou 400 mil para produzir. Antigamente esse imóvel era vendido a 600 mil. Aí foi 700 mil, 800 mil e tal, e não foi nada. Então, o que que a gente acontece com bolha? A gente começa a descolar o preço de venda do valor ali daquilo e chega num momento que as pessoas falam, cara, não tá valendo a pena aqui. Aí se tem um entendimento geral que aquele valor não condiz com a realidade, é a hora que a gente tem o estouro da bolha. No Brasil, a gente não passa por isso. Por quê? O preço dos imóveis subiu, principalmente depois de 2020. Mas o custo de se produzir imóvel também subiu. O valor dos terrenos subiram. Em várias praças, o plano diretor ele está mais restritivo. A gente falou aqui também do problema da mão de obra que encarece ainda mais as obras. Materiais também durante a pandemia subiram Subiu. muito, né? Então, assim, até uma visão mais realista, a gente teve um aumento do custo de obra maior do que o aumento do valor de venda dos imóveis. E isso, essa conta, ela está ainda em processo de equilíbrio. Por que que os incorporadores subiu, não repassa tudo 100% para o cliente? Porque acaba afetando a velocidade de vendas. O Sim. famoso VSO nosso vai lá para baixo. Então, existe uma prática comum no nosso mercado cara, a gente vai subir no preço de uma forma mais gradual para que seja mais aceito no mercado e tudo mais. Igual falando de Goiânia. A gente antes falava ali de 6 mil metros quadrados, 7 mil, 8 mil para alto padrão. Cara, em São Paulo tava 20, 25 mil. Então a gente começa a olhar assim, tem espaço para subir? Tem muito ainda. Aqui é lógico que a margem ainda é menor do que lá, mas a nível de Brasil total, eu vejo que por o valor do imóvel ser muito descolado do não ser descolado do custo de construção, a gente ter tido uma crescente nos dois, não tem por que a bolha estourar. Por exemplo, não, mas agora a gente vai vender a 15 mil metros quadrados aqui, não vai ter comprador, o que que a gente vai fazer? Parar de lançar. É. Se a gente não lança, ele eventualmente vai ser vendido a 15 mil, porque é o que tem. Então, o que tem que entender, quem está analisando isso, será que é um bom momento? Não é?
A tendência de Brasil é, pelos próximos anos, vai continuar subindo. A gente não tem margem para reduzir, então não tem margem para bolha. A gente não está num cenário especulativo. Então é importante entender que, para quem está com medo de bolha, para quem acha que vai estourar, a gente está totalmente o oposto disso. O Brasil hoje vive um cenário totalmente oposto do que outras bolhas imobiliárias que a gente viu em alguns países. E você comentou aí sobre a crise do subprime, né? Que é algo que sempre quando toca nesse assunto, o pessoal geralmente já faz justamente esse paralelo, né? Ah, porque lá nos Estados Unidos, além de toda essa questão especulativa, que foi um fato, né? Que aconteceu lá, inclusive tem filme que trata isso, né? Super bacana, né? A Grande Aposta. E na época que eu tive lá também, em 2016, a gente abordou esse tema com os professores que estavam dando aula lá pra gente. E assim, a grande questão que, além dessa questão especulativa, uma questão de fragilidade de crédito lá nos Estados Unidos, né? Que assim, que não dá nem para comparar com a estrutura que a gente tem e a robustez que a gente tem de um crédito imobiliário aqui no Brasil, em termos de alienação, de garantia aos bancos, né? Lá o pessoal fazia alienação em cima de, né, hipoteca em cima de hipoteca, né? Hipotecava, e aí ia criando toda uma cadeia ali, de repente né, o detentor daquela hipoteca, na hora que ia ver, já tinha dois na frente dele, né? E uma coisa meio louca, assim, não dá nem para comparar, né? Assim, a bem da verdade é que não dá nem para comparar. Nem os Estados Unidos mais hoje é igual era nessa época, porque eles aprenderam a lição também, que falou, beleza, a oferta de crédito imobiliário, a facilidade tem que ter o limite. Qual que é o limite? Aí a gente vai metrificar melhor, porque antes era o que você falou, vamos emprestando, tem até lá no filme que a garota de programa lá consegue 4 financiamentos sem comprovar a renda. Eu vou dizer, cara, que loucura é essa? Aqui, mal e mal, uma pessoa consegue comprar um imóvel. Comprar 2, 3 imóveis financiados aqui no Brasil é muito difícil. Então, lá não, lá eles tinham essa facilidade muito grande gerou uma especulação muito grande que eventualmente gerou a bolha, porque parou de valer aquilo, o valor dos imóveis. No Brasil, a gente ainda tem espaço para subir sem que a gente chegue perto disso, dessa necessidade de correção, né? Legal, legal, muito bacana, viu, Caio? Caio, estamos partindo aqui pro final desse nosso episódio. Acho que um papo super bacana que a gente teve aqui hoje, falando de uma forma diferente desse nosso mercado, né? Que é sempre um desafio, né? Eu falo que assim é fácil a gente olhar para trás e criar conclusões e análises sobre aquilo que já passou, né? Sobre aquilo que aconteceu no setor. Agora, o difícil é olhar para frente, né? O difícil é a gente olhar para o futuro e se ancorar em certas perspectivas, porque isso nos traz a responsabilidade de direcionar o nosso negócio por esses caminhos, né? Mas é sempre muito importante e muito válido. Mas eu já queria agora partir aqui pro final, que é algo que a gente tem aqui no Ink Talks, né, como uma parte do nosso episódio, que é o nosso sprint imobiliário. E aí eu vou fazendo perguntas e você responde aí cada uma delas, meio que perguntas e respostas, né? O mercado imobiliário precisa de? Era mais profissionalização. Eu vejo que quando eu comecei, eu comecei por casas, eu comparava ali com o pessoal que construía casa, era um pessoal muito amador. Então acabava que era um pessoal que não entendia muito a viabilidade e tal, e isso eu via que denegria muito a imagem do mercado. Então eu vejo que isso melhorou, mas a gente ainda tem um caminho de profissionalização dos players no mercado. Legal. E se você tivesse o superpoder para mudar alguma coisa no nosso segmento, o que você mudaria? Superpoder? Tá na sua Cara, mão, cara. eu iria para duas frentes ali. Eu acho que uma dor grande, aí falando do meu lado de incorporador, uma dor muito grande é a questão do sistema construtivo. E a gente sabe que vai mudar, mas sabe que toda mudança tem uma dor, tem um processo. Talvez o meu poder eu usaria para falar, beleza, vamos mudar o sistema construtivo aqui, deixar desse formato de uma forma mais amena, sem um período tão longo e sem um prazo tão longo. Resolver esse problema. Para mim, do que eu vejo hoje que, digamos assim, pode causar uma dor maior para os incorporadores é essa apagão da mão de obra. Então, meu superpoder eu atacaria por ele. Ah, bacana. E o que você diria pro Caio de 15 anos atrás?
lá naquela época que a gente falou que tava 15 lá anos atrás eu saindo tava... da faculdade, sei lá, por aí, né? Exatamente. 15 anos atrás eu estava em obra na faculdade e eu tinha uma visão mais limitada até do meu setor, da minha atribuição. Tem que saber de obra, tem que saber tudo. Mas o que eu entendo é que hoje, sei lá, às vezes 5, 10% do que eu faço é relacionado à obra, à parte técnica, o que eu aprendi na faculdade. Então, acho que o recado pro cara de 15 anos atrás é, cara, você vai ter que estudar muito ainda. O caminho é longo, a jornada é longa, mas segue firme aí. Ah, show, show. E livro, nessa jornada aí que você fala sobre, você defende muito, né, a questão de estudar e de todo esse processo de formação que a gente necessita, né? Não é nem que deveria fazer, não, é, né, uma necessidade do nosso setor. Dessa jornada sua, tem algum livro que te chama atenção, que seja um livro que você gostaria de indicar? Pode trazer dois? Claro, claro. Eu vou trazer dois. Um mais voltado para a área de incorporação imobiliária, que é o Real Estate Titans. Não sei se já leu um livro que Nunca li, cara. ele traz vários incorporadores, que no Brasil é o Eli Horn, mas um outro lá, que eu não lembro quem que é. Mas ele traz a visão deles sobre o mercado ali. E é muito Que legal o jeito que interessante. ele aborda. Tipo assim, é uma forma um pouco mais resumida cada um, mas ele traz várias visões. Falou, cara, esses caras deram certo. O que que eles pensam? Qual que é o... Então é muito legal para quem é do mercado imobiliário, para quem é da parte de incorporação especificamente, o Real Estate Titans. Não tem ele em português ainda, mas é um baita de um livro que vale a pena ler. E tem um que me ajudou muito nessa transição para o digital, que eu acho que fez muita mudança na minha vida. Vou te falar assim, dos últimos 40 livros que eu li, é o melhor disparado. Chama o Almanac de Naval Ravikant. Ele é um livro, esse Naval Ravikant é uma pessoa, ele é desses startupeiros lá do Vale do Silício, que traz um monte de inovação e tal, mas ele traz uma série de visões sobre o nosso mundo moderno e sobre algumas coisas em relação à carreira e tudo mais. Para mim, digamos assim, inserção maior através do incorporador em rede social, em estar mais presente, fez total sentido. É um livro que me ajudou muito a entender esse novo cenário aí de mundo. E eu recomendo para todo mundo aí, não só do mercado imobiliário, para todas as áreas. É um livro que vale muito a pena ler. Muito bom, tá anotado os dois livros aqui e valeu demais aí pela dica. Caio, pra gente finalizar, eu sempre gosto de pedir para que os convidados aqui deixem um recado final para os nossos ouvintes e eu sempre coloco muito sobre a questão de a internet hoje em dia é muito cheia, né, de vender muita facilidade, tem aí os gurus do setor, né, que querem vender facilidade, como se as coisas fossem se resolver de forma muito rápida, e a gente discorreu sobre isso aqui ao longo do episódio, e a gente já conversa muito sobre isso, né, de que o nosso setor não adianta ser raso, não adianta ter visão de curto prazo, né, não adianta, tem que ser ali um pouco mais pé no chão, você é um cara que demonstra muito bem isso, então eu queria que com esse espírito você trouxesse aí um recado final para os nossos ouvintes. Eu acho que até esse trabalho que você faz aqui, quando você traz o Ink Talks, ajuda muito nisso. Eu lembro de um dos podcasts que eu escutava bastante, até foi descontinuado, que era o ConstruCast, lá com o Ricardo Reis, o Uhum. Dadian, Do Infomoney, né? do Infomoney lá. Era um podcast que ele trazia muito a realidade do mercado. Ele trazia muito os players do mercado falando sobre o mercado. E eu vejo que o Ink Talks ele vem muito nessa pegada também. Trazer gente que é menos deslumbrada, que realmente está atuando, porque é daquilo que a gente falou algumas vezes aqui, é um mercado de longo prazo. Quando a gente entende isso, a gente vai buscar referências de longo prazo. A gente vai buscar práticas que vão funcionar melhor no longo prazo. Então, num conselho final, complementando isso que você falou, entendam que o nosso mercado ele não abre muita brecha para o amadorismo. Então, se profissionalizar, aprender mais, buscar curso, buscar mentoria, buscar o que for para aprender mais, escutar mais os podcasts que são menos de ostentação e mais de vida real. Isso tudo ajuda na formação na carreira de quem trabalha nessa área. Seja quem está na parte de gestão ali de uma incorporadora, quem está na parte de uma construtora também, isso vai fazer total sentido aí para vocês. Muito, muito, muito bom, Caio. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aí de tempo, de bater esse papo aqui com a gente.
É assim, sem dúvida foi muito proveitoso para mim e tenho certeza que muito proveitoso também para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão, foi um prazer estar aqui. Pessoal, então foi isso. Esse foi o nosso sexto episódio do Ink Talks. Então você que gostou, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, comente também, coloque os seus comentários sobre o que você achou do episódio, outros episódios, né, outros temas que vocês gostariam que sejam abordados aqui no nosso canal. E é isso aí, um forte abraço, até a próxima.